Olá, pessoal! Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Vamos lá, então. Vamos, então, dar seguimento aqui ao estudo do benefício de prestação continuada, um benefício de transferência de renda, né? E que, para isso, o requerente ele tem que seguir alguns critérios legais. Um desses critérios são os formulários utilizados, né, para fazer a solicitação desse benefício, que está disponibilizado por meio de endereços eletrônicos. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário é um espaço onde a pessoa vai solicitar o requerimento desse benefício. A própria agência do INSS, órgãos autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário ou pelo INSS. Né, locais onde não tem agência do INSS, órgãos serão autorizados para que esse requerimento seja disponibilizado aos requerentes desse benefício. Aviso de concessão ou de indeferimento. Bom, fica o INSS obrigado a enviar para o requerente, no endereço do requerente, um aviso onde vai estar lá escrito se ele teve, né, o benefício concedido ou se esse benefício ele foi indeferido. No caso do benefício ter sido indeferido, é necessário que ele diga qual foi o motivo do indeferimento desse benefício. Olha, no caso de brasileiro naturalizado, e aí quem são os brasileiros naturalizados? São estrangeiros que moram no Brasil e que passaram por um processo de naturalização. Então, estes têm todos os direitos legais de qualquer brasileiro nato. Deverão apresentar os seguintes documentos. Ele tem que apresentar um título declaratório de nacionalidade brasileira. Ele tem que apresentar uma carteira de identidade ou uma carteira de trabalho, previdência social. E esse requerimento do benefício de prestação continuada, ele vai ser junto a quê? As agências da Previdência Social ou órgãos autorizados para este fim, como foi colocado anteriormente, né? Espaços que são autorizados pela própria agência do INSS para que as pessoas possam dar entrada no requerimento. Então, isso aqui pode se constituir uma perguntinha para a prova. Né? Brasileiro naturalizado, ele tem direito ao benefício de prestação continuada? E aí vocês vão marcar que sim, o brasileiro naturalizado, ele terá direito sim ao benefício de prestação continuada. Mas ele deve seguir todos os critérios legais que são postos, né, para recebimento do benefício. Os critérios que estão lá claros, né, na própria lei, que diz o que é que o beneficiário ele tem que fazer para ter acesso a esse benefício. Olha, da manutenção e da representação. Então, o benefício de prestação continuada, ele não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e ele não gera direito ao pagamento de abono anual. O que é que significa isso? Muitas pessoas confundem benefício de prestação continuada com benefício previdenciário. Muita gente confunde, inclusive estudantes, né, profissionais de outras áreas, porque o benefício de prestação continuada, ele está para a política de assistência social, assim como os benefícios previdenciários, como auxílio-doença, pensão por morte e todas as aposentadorias estão para a previdência social. Então, por que ele não gera esse abono anual? Porque não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Então, é um benefício assistencial de um salário mínimo pago à pessoa, que aí vai ter que analisar se a situação dela é pela idade ou por uma deficiência. Então, esse benefício de prestação continuada, ele é intransferível. O que é que significa isso? Ele não pode ser transferido, né? Ele é pessoal e intransferível. No caso de morte, não vai gerar direito à pensão por morte, aos herdeiros e aos sucessores, exatamente porque não se trata de uma aposentadoria. Né? Muitos beneficiários do BPC, eles confundem isso, achando que estão aposentados. E aí é papel do profissional que está atendendo essas pessoas a esclarecer essa situação, né? Dizer que não é um benefício previdenciário, portanto, com a morte, né, da pessoa que recebe, do beneficiário, os herdeiros eles não irão receber pensão por morte. Então, o benefício de prestação continuada ele não será convertido em pensão por morte. Que isso fique claro, porque às vezes gera confusão mesmo, tanto do ponto de quem recebe o benefício, quanto também de profissionais de outras áreas e do próprio beneficiário. O valor do resíduo não recebido em vida
pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores na forma da lei civil. O que é que significa isso? Por algum motivo, não houve o recebimento integral do benefício e ficaram alguns resíduos e o beneficiário morreu. Isso significa que os seus herdeiros eles não irão receber, porque já é um direito adquirido. No momento em que a pessoa estava viva, ela não teve o recebimento do benefício total. Então, neste caso, a família, os herdeiros, eles receberão. Mas percebam que isso aqui pode se transformar numa pergunta que pode confundir no momento da prova. O valor do resíduo não recebido em vida é um resíduo, não significa será pago aos seus herdeiros ou sucessores. Mas não significa que depois do resíduo ter sido totalmente pago, quitado, que os herdeiros continuarão a receber o benefício. Não. Fiquem atentos a isso. Porque o benefício de prestação continuada é um benefício longo, é um benefício importante, muito falado, é o benefício de transferência de renda que é mais conhecido, mas por ser mais conhecido não significa que a gente tenha um domínio total dele, porque ele tem muitos critérios, tem muitas sutilezas dentro da lei que podem levar a confusões, e a gente não pode confundir isso de forma nenhuma. Então, esse mesmo é um ponto importante que vocês precisam ter toda a atenção. Está se falando em resíduo e não da manutenção do benefício pós-morte do beneficiário pelos seus familiares. Outra questão também importante. O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, dentre outras, não vão constituir motivo de suspensão ou de cessação do benefício da pessoa com deficiência. O que é que significa isso? Olha, uma pessoa que tem deficiência e recebe o benefício de prestação continuada. Então, ela começa a fazer habilitação, reabilitação, e o que motivou o recebimento do benefício foi a deficiência, mas essa deficiência ela está melhorando. Então, isso não significa que o benefício ele será suspenso imediatamente ou cessado imediatamente. Então, o desenvolvimento das capacidades cognitivas, o que são capacidades cognitivas? De compreensão, de aprendizagem, de percepção, e as motoras que envolvem os movimentos, ou as educacionais, no caso dele fazer um curso técnico, um curso que vai dar uma especialização, né, não significa que a realização dessas atividades que não são remuneradas, né, que vão, no momento em que ele começa a fazer, suspender imediatamente o benefício, né, ou cessar imediatamente o benefício. Não vai ser assim, dessa forma tão rápida. Bom, a cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência, inclusive em razão de seu ingresso no mercado de trabalho, não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos exigidos neste decreto. O que é que significa isso? O benefício de prestação continuada, ele vai cessar no momento em que essa pessoa ingressa no mercado de trabalho. Ok, ela ingressou no mercado de trabalho, demonstra que o motivo pelo qual, né, ela passou a receber o benefício de prestação continuada foi diminuído ou foi sanado. Mas não significa que ele, em um momento posterior, que novamente precise de receber o benefício de prestação continuada, ele fique inviabilizado, impossibilitado de receber este benefício. Não. Agora, desde que ele atenda novamente a todos os requisitos que são exigidos no decreto que institui o benefício de prestação continuada. Isso aqui também é importante, pessoal. Acho que é importante que fique claro para vocês isso. Então, olha, a pessoa com deficiência, ela ingressou no mercado de trabalho, ok, suspende o benefício, mas não impede que, no momento à frente, se ela novamente for movido pelo motivo anterior que deu direito ao recebimento do benefício de prestação continuada, que ele volte a ter esse benefício. Agora, ele vai passar por todos os requisitos legais novamente. Então, ele vai ter que comprovar o grau de deficiência, a impossibilidade de exercer atividade, né, os impactos que essa deficiência causa no meio e dificulta, né, que ele tenha acesso a algumas coisas, alguns lugares e algumas atividades, né, e que a renda também per capita, que essa é um dos pontos importantes do benefício de prestação continuada, que a renda per capita também seja inferior à estabelecida pela lei, que é 1/4 do salário mínimo, certo?
Então, o benefício será pago pela rede bancária autorizada, existe uma rede bancária autorizada, e nas localidades onde não houver estabelecimento bancário, o pagamento vai ser efetuado por órgãos autorizados pelo INSS. O que significa? O pagamento será efetuado por órgãos autorizados pelo INSS. Existem cidades muito pequenas que às vezes não têm uma agência bancária, mas aí o beneficiário ele não vai poder ficar impossibilitado de receber o benefício de prestação continuada pela ausência de uma agência bancária. Então, o próprio INSS ele vai autorizar outros espaços que possam fazer esse repasse, né, do valor do benefício. Certo? Então, é importante que vocês façam anotações. Eu sei que o benefício de prestação continuada é um benefício cheio de critérios e de sutilezas, né, no seu corpo legal, mas é importante que vocês façam anotações, chame a atenção desses detalhes, porque geralmente as questões de provas, elas pegam os detalhes, né? E o benefício de prestação continuada é um benefício que é extremamente cobrado nas provas e vocês precisam estar bem afinados a essas colocações, esses pormenores que o benefício traz. Ok? Então, vamos finalizando essa parte e voltaremos brevemente com mais informações sobre o benefício de prestação continuada. Ok? Até lá.